Olá, estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre perda gestacional. No finalzinho do primeiro bloco a gente falou sobre o silêncio em que muitas vezes as mulheres que passam por essa situação acabam optando aí pelo silêncio. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a história de vocês. Bom, a minha história, eu estava tendo uma gravidez muito tranquila. Não tive nenhum problema, todos os exames sempre davam os resultados esperados, bons. Mas infelizmente eu tive síndrome de HELP e nesse caso foi uma síndrome de HELP assim, muito oculta. Ela não deu sinais, ela não se manifestou nas vezes em que eu fui examinada. Mas ela estava ali se desenvolvendo e do 6º para o 7º mês ela se agravou. Não deu tempo de perceber porque eu não sentia nada, né? A síndrome de HELP, ela dá algumas alterações de pressão nas enzimas hepáticas, nas plaquetas, mas clinicamente eu não tinha os sintomas. Então, no dia 6 de janeiro, eu achei que o bebê tinha parado de se mexer, que estava se mexendo muito pouco, aquilo me preocupou. E foi o que me fez ir ao hospital para fazer uma ultra de emergência, saber se estava tudo bem com ele. Então, no dia 7, eu me dirigi lá, porque já fazia quase 24 horas que eu estava achando ele muito quieto. E quando eu cheguei ao hospital, é que eu comecei a sentir dor. E aí foi uma dor muito forte, por causa a minha pressão subiu muito rápido. E eu tive uma ruptura no fígado, que eu tive uma hemorragia interna. E aí ele teve que nascer naquele dia, estava ainda com 33 semanas. E como eu perdi muito sangue, ele também sofreu essa perda, né? Porque o meu sangue era o que ia para ele. Então ele nasceu sem batimento, sem respirar, mas foi ressuscitado e começou a se recuperar. Mas no 4º dia ele faleceu, ainda em decorrência de complicações do parto, mas que nós não conseguimos perceber, né, que ele estava com essa dificuldade. Então ele acabou falecendo no 4º dia e eu ainda estava na UTI. Eu fiquei no hospital 2 semanas. E aí eu fui para casa sozinha com meu marido, né? A gente tem aquela expectativa que vai voltar com o bebê e o bebê não vem, é uma dor, sim, porque são muitos planos, né? O quartinho pronto e você tem que ficar ali naquele ambiente com as recordações. E eu, por ter também ficado com a saúde muito fragilizada, além da emocional, a própria física também estava muito comprometida, eu voltei a ter contato com as pessoas muito lentamente, porque minha pressão não podia subir de novo, né? Eu ainda tomava remédios, mas foi aos poucos tudo voltando ao normal. E eu fiquei 4 meses de licença maternidade, porque como ele nasceu, tudo, né, eu já estava no final da gestação, então eu tive esse direito. E foi um período de recolhimento, né, que eu fiquei em casa, com as lembranças, com os planos, e eu acabei resolvendo escrever um livro, até para me ajudar a trabalhar aquilo internamente, colocar as coisas em ordem, os pensamentos e sentimentos que estavam, né, muito confusos. E eu percebi que esse trabalho de escrever, eu comecei a me compreender mais, entender o que estava acontecendo, o que eu podia fazer para me ajudar, porque os amigos ajudaram muito, né? Tentaram ajudar muito, mas às vezes, infelizmente, as pessoas não conseguem ajudar da maneira que a gente precisa, porque quando você não passa pela experiência, você faz suposições e nem sempre elas correspondem à realidade. Então, muitas vezes eu ouvi dizer, você vai ter outro,
E aquilo me machucava, porque isso pode até ser verdade, mas não invalida o que aconteceu, né? Um não vai substituir o outro. Então, são pequenas coisas que as pessoas fazem com os melhores propósitos e, poxa, claro, para mim não foi bom ouvir, mas ela também não sabia que eu não estava gostando de ouvir, né? Então, é até difícil você falar isso, porque como é uma coisa comum das mães, alguém tem que falar, olha, nós não gostamos de ouvir isso. Mas como dizer se tantos falam e vão acabar arrependidos ou, né, com remorso, e eu falei, então, sabe, a gente não está brigando, não tá reclamando, a gente agradece muito a intenção, mas realmente acho que é preciso ser dito que algumas frases acabam causando um efeito contrário, né? Essa, como também, foi melhor assim, melhor agora do que depois. Também é uma outra coisa que machuca mais ainda. Não, porque a gente não queria que fosse momento nenhum, né? Agora nem depois. O fato de ser agora, porque foi no início, não significa que dói menos. Filho é sempre filho, né? O amor é o mesmo. E então, até no meu livro eu exponho muito isso, porque eu observei que é uma necessidade da mãe, ela já está sofrendo, e ter uma coisa a mais para lidar, que é a incompreensão. Então, dificulta, né? Agora, muitas mulheres, elas reclamam do tratamento que recebem no hospital, né? No grupo de apoio, quais são os principais problemas relatados? Então eu pensei, a Flávia pode complementar, né, nesse aspecto, mas acho muito interessante, uma coisa que chamou muito a nossa atenção e mobilizou bastante a gente no sentido da criação, né, desse movimento, da criação da fanpage do Luta a Luta, né, do grupo presencial, foram os diversos relatos que a gente recebeu sobre a falta de sensibilidade, né, de preparo, né, de adequação, né, não só das maternidades, né, como dos funcionários, dos profissionais de saúde, como um todo. E a gente percebe o quanto que muitas das vezes essas queixas estão relacionadas com uma questão muito básica, que a gente considera muito básica, que fala do livre-arbítrio, né, do direito de escolha das pessoas. E a perda gestacional foi tema de um debate aqui na LERJ. E uma das resoluções desse encontro foi enviar ao Congresso Nacional projeto de emenda constitucional para ampliar a licença maternidade para os pais de crianças que nascem mortas. Bom, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância desse projeto. Essa foi uma audiência pública onde foi conversado, né, sobre a importância de prever também a licença maternidade para os casos em que a criança não nasce viva, né? Porque a mulher precisa do tempo, é reconhecido esse tempo para quando a criança nasce viva, porque ela precisa de cuidados, mas quando, né, a criança não nasce viva ou nasce viva e morre pouco tempo depois, a mãe também precisa de cuidados, porque ela está com o seu corpo todo alterado, ela se preparou para aquela situação, e voltar ao trabalho como se ela tivesse ficado gripada e aí passou, e voltar logo depois é muito difícil. Então, pelo que nós ficamos sabendo, o resultado dessa audiência, foi proposto que a partir de 20 semanas a mãe tenha direito a licença integral como as outras, mesmo que a gravidez não tenha, né, sido com o resultado esperado. E antes de 20 semanas, um mês, né, de licença, porque hoje, sem essa previsão, é a critério do médico. Então, cada mulher pode ter um tempo diferente que o médico achar que ela precisa, e às vezes pode ser menos do que isso. E nós entendemos que realmente menos de um mês é muito pouco para a gente se recuperar desse choque, né? Que é sempre muito triste. E tem os casos e também tem o caso dos prematuros. Quando a criança nascer prematura, a proposta é que a licença seja de 180 dias e que ela só comece depois que a criança receber a alta da UTI. E caso no final desse período a mãe ainda esteja amamentando, ela pode ter um período extra, adicional, de 30 a 90 dias, de acordo com a necessidade.
E a Organização Mundial de Saúde, ela também tem um protocolo para o atendimento de mães de bebês nascidos mortos. Vocês podem falar um pouquinho sobre esse protocolo e se ele está sendo cumprido? Então, o protocolo é um protocolo de conduta, né? Então, uma diretriz de conduta, né, aos profissionais de saúde para esses casos, né, de perda gestacional e neonatal, e se refere tanto à assistência que deve ser prestada, né, anterior à morte, né, e após a morte, né, como deve ser conduzida a situação. Anterior à morte está muito mais relacionada à má notícia, né, como o profissional deve dar a má notícia, né, no caso de uma perda gestacional, no caso de uma má formação, né, como ele deve conduzir a situação, dar a má notícia para a família e, inclusive, trazer para eles reflexões, possibilidades de escolha, né, diante desse fato. Como, por exemplo, trazer para eles que se eles assim o desejarem, eles podem se despedir do filho, podem ter um registro desse momento, podem, né, fazer o carimbo, né, das mãos, dos pés, como se fosse uma caixa de memórias que o casal revisita, né, sempre que ele desejar, sentir necessidade para estar auxiliando no processo de elaboração desse luto. E prever várias outras coisas nesse sentido, né, que dependendo da situação, que no caso, né, de perda, né, perda neonatal ou natimorto, né, que é a extração do filho que morre, né, durante o parto, também prevê, né, a possibilidade do enterro. Então, de estar falando sobre todas essas questões mais práticas para o casal, para ele estar refletindo, né, aos poucos, né, estar trazendo como possibilidade de reflexão, de escolha, né, para o casal, de acordo com o seu desejo. E a gente acha que é de suma importância, né, porque traz à tona, né, o respeito, né, o acolhimento, a sensibilidade às crenças, né, a sensibilidade às crenças e valores de cada família. Né, e tem sido cumprido? Então, a Fiocruz, a gente ficou sabendo que já tem esse cuidado, essa sensibilidade, né, já reservou um espaço para esses casos, né, para essas situações, né, de perda gestacional e neonatal, justamente para que a família, né, se sinta minimamente respeitada, né, e acolhida, percebe que o ambiente está sendo sensível, né, ao seu sofrimento, ao seu luto, mas a gente só tomou conhecimento, né, dessa maternidade, né, aqui no Rio de Janeiro. As outras maternidades e hospitais, né, que acolhem, recebem esses casos também, a gente acredita que a grande maioria ainda não sequer ouviu falar da existência desse protocolo, né. Bom, vocês têm um abaixo-assinado, estão fazendo um abaixo-assinado online agora, né? Quais são as principais reivindicações aí? Então, o abaixo-assinado a gente criou justamente, né, a partir da nossa experiência pessoal, pelos equívocos que a gente vivenciou e que foi corroborado, né, por inúmeros depoimentos e relatos, né, do quanto que eles são super comuns, né, e acontecem nas maternidades do Brasil inteiro, né, diariamente, por diversas famílias, equívocos do tipo de receber parabéns pelo filho que você morreu, porque as pessoas não têm acesso, né, ao prontuário, esquecem de ler o prontuário, enfim, a gente não sabe o que acontece nesse sentido, mas equívocos do tipo da enfermeira também entrar no quarto com um kitzinho, né, da maternidade, de parabéns, né, para a família que acabou de perder o filho, né, e dando parabéns, achando que aquela gravidez teve êxito, e vários outros relatos nesse sentido. Então, a partir desses equívocos, a gente sugeriu que as mulheres sejam identificadas de uma forma diferenciada, né, as mulheres que vivenciam esses casos de perda gestacional e neonatal. Por exemplo, através de uma cor diferente, né, na pulseirinha, não precisa escrever, claro, o que aconteceu na pulseirinha, mas uma simples identificação para os funcionários, para as pessoas que circulam, né, internamente na maternidade, saberem do que se trata aquele caso, né, saberem o que aconteceu com aquela família e ter esse cuidado, né, não cometerem mais esses equívocos que a gente avalia que acabam prejudicando a elaboração do nosso luto, né, aumentando nossa dor e nosso sofrimento. E outra sugestão que a gente fez desse cuidado que se deve ter também com relação a um ambiente mais reservado. A gente ficou mais reservado para essas situações,
mas o quanto que a gente avalia também que esse ambiente mais reservado, ele deve existir nos hospitais e maternidades, mas como uma opção, uma possibilidade de escolha para a família que assim o desejar, né, ficar nesse ambiente, caso contrário, não. Perfeito. Agora, para finalizar, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para as mães, para os casais que estão enfrentando essa situação e falar um pouquinho também, desejar saúde nessa sua nova gestação. Então, a gente acredita que a principal mensagem, né, que deve ser passada para as famílias, para os casais que ainda vão vivenciar esse tipo de experiência, né, de perda, a gente acredita que a importância, né, de reconhecer e legitimar o seu luto, de vivenciar o seu próprio luto, né? E entrar em contato com esses sentimentos, com essas emoções, né? Por mais difícil que seja no primeiro momento, porque é só mergulhando, né, internamente nessas emoções, né, na tristeza, na culpa, na raiva, né, que a gente vai conseguir elaborar minimamente esse luto, né? Superar esse luto, né? Então, eu acredito que, na verdade, a gente fez muito esse movimento, né? Internamente mesmo, através da fanpage, né, do grupo presencial, né, indo do luto à luta. E para mim essa foi a nossa grande conquista, a nossa grande gestação. E atualmente eu acredito que eu só estou grávida justamente por conta desse movimento que a gente criou externamente, né, de ter um espaço de compartilhamento, de troca com esses casais. Eu queria pedir licença para estar lendo rapidamente uma poesia que eu fiz em homenagem ao bebê que a minha irmã perdeu, e justamente colocando, né, o quanto que é preciso, a importância de se reconhecer e autorizar esse tipo de luto. Ela se chama maternidade compartilhada. Ao compartilharmos o desejo pela sua chegada, já preparamos a sua doce morada. Ao compartilharmos os planos para te receber, nunca pensamos em te perder. Ao compartilharmos o sonho pela maternidade, sinto-me mãe de verdade. Ao compartilharmos a sua presença, não vislumbramos a possibilidade da sua ausência. Ao compartilharmos o quanto sonhamos que um dia ao te embalar, é impossível não te amar. Ao compartilharmos todas as mudanças advindas com a gravidez, sinto que finalmente chegou a minha vez. Ao compartilharmos as transformações corporais, hormonais e emocionais, percebo o quanto este momento é especial, sobrenatural, fora do normal. No entanto, como compartilhar a interrupção de uma vida que está sendo sentida, vivida e querida? Como compartilhar todo o amor transformado em dor? Como compartilhar o sonho interrompido, as noites mal dormidas? Como compartilhar os sentimentos de angústia pelos planos a sucumbir? Como compartilhar a nossa descrença na vida, no homem, a falta de desejo pelo que está por vir? É melhor o silêncio e a solidão? Mas foi tudo compartilhado outrora, e agora? Essa poesia eu escrevi, né, em homenagem ao filho que a minha irmã perdeu, e está no meu livro, né, Vida em Verso e Prosa, que foi lançado esse ano pela Alma Literária. Meninas, muito obrigada, parabéns pela poesia, obrigada por participarem do Toda Mulher e sejam bem-vindas sempre. Obrigada. A gente que agradece. E o Toda Mulher de hoje fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerge.tv. E para rever este programa, acesse o site www.tvalerge.tv. TV Alerge, o canal do povo fluminense. Até a próxima.